Oi, gente, boa tarde. Tudo bom? Vamos aí aguardando o pessoal chegar, entrar na sala, né? Como estão? Eu tô. Oi, Ana, tudo bom, Ana Paula? Tudo bem? Boa tarde. Bom, eu hoje fiz esse layout aqui diferente, mudei, trouxe uma mudança na persona, certo? Existe todo um investimento que nós fazemos na persona. Quando a gente vai sair, por exemplo, né, quando a gente vai fazer, a depender do lugar que a gente vai, a gente usa uma determinada roupa, uma determinada composição, uma determinada apresentação, de acordo com o local. Então, assim, quando eu vou dar aula na universidade, eu me preocupo com, né, uma certa aparência de professora, não é isso? E assim, por aí vai para todos os ambientes que a gente for frequentar. E o que acontece é que agora, nesse momento das lives, a gente sabe que a evidência maior é a região do rosto e essa parte, né? Que é a parte da gente, a parte que aparece, a parte que a gente comunica. Então, por isso, esse investimento aqui para vocês hoje, essa vestimenta e esse investimento. E também porque em algum momento eu vou estabelecer uma ponte com o assunto que a gente vai falar, né? Que vai entrar também esse lugar da persona. Então, um olá para todo mundo. No final dessa primeira transmissão, eu vou dar os informes, porque às vezes eu dou os informes em relação ao grupo no início e ainda tem pouca gente. Então, eu acho bom deixar, né? Como é em sala de aula mesmo, a gente começa a fazer um aquecimento inicial e aí depois a gente, mais lá para frente, um pouquinho antes de acabar, eu vou dar alguns informes que são importantes em relação à dinâmica das interações online. Bom, o meu assunto hoje é os caminhos da individuação. Esse desafio de falar da individuação. Porque a individuação, ela é dinâmica como tudo na teoria, na psicologia analítica. A gente já tem falado sobre isso, sobre essa construção dinâmica da psicologia analítica. Então, não tem, assim, como é que você sabe que você está em processo de individuação? Então, uma primeira, eu já trouxe isso numa outra conversa aqui com vocês, mas a premissa básica, todos estamos. Todos os seres vivos, todos os representantes da humanidade estão a caminho da individuação. Quando é que a gente se individua? Então, esse é um ponto na teoria de Jung que não é mesmo o objetivo, se individuar. É a gente pensar como é esse percurso. Claro, se a gente chegar num determinado ponto e a gente conseguir um nível de evolução, né, do psiquismo, de autoconhecimento, de uma elevação, de uma iluminação, isso é bom do ponto de vista humano, vamos dizer assim, é o que nós podemos almejar. Mas o importante que eu quero deixar bem registrado, por isso que eu coloquei esse título, Os Caminhos, ou O Caminho, é fazer o caminho, é estar a caminho. E aí eu vou trazer para vocês as etapas do processo. A individuação foi estudada por Jung e ele desenvolveu algumas etapas. Mas é importante pontuar que essas etapas não são estanques. Sempre vocês vão, tragam isso como premissa da teoria junguiana. Nada é estático, nada é parado. Então essas etapas não são assim, arrumadinhas, né? Acontece a primeira etapa, acaba, vem a segunda etapa, vem a terceira etapa, vem a quarta etapa. Não é assim que funciona. Essas etapas elas vão se entrelaçando. À medida que eu for explicar, vocês vão entender melhor. No processo do autoconhecimento, há uma evolução e a gente vai construindo essa consciência à medida que a gente vai evoluindo nesse processo, descobrindo, trazendo esse conteúdo do inconsciente coletivo, esse movimento que o psiquismo faz para trazer o conteúdo do self, e que o ego vai se apropriando e vai entendendo o que está acontecendo na sua estrutura psíquica, certo? Então, por isso, é importante do ponto de vista didático, metodológico, que a gente entenda que tem etapas.
Mas não que essas etapas sejam assim, eu já cumpri a primeira, agora eu vou cumprir a segunda. Não funciona assim, né? Elas são o tempo todo, vão ter esse intercâmbio, elas vão. Se eu estou num determinado segmento da minha vida, eu tenho uma resolução maior, uma definição maior, por exemplo, profissionalmente, mas tem um outro lado da minha vida que eu preciso investir. Por exemplo, na parte afetiva, amorosa, que eu preciso investir nas amizades, que eu preciso investir na relação com a família. Então, na nossa vida, as coisas não vão estar sempre no mesmo nível de evolução. Então, a gente tem as polarizações, aqueles aspectos que a gente desenvolve mais, porque a gente estimula mais, porque a gente está mais atento, porque a gente recebe mais, a gente tem mais motivação para se desenvolver, né? Ou a gente é estimulado, melhor dizendo, a motivação dentro e o estímulo fora, vindo de fora. A gente investe na carreira, a gente investe, enfim, aí desenvolve. Mas tem aquela parte da personalidade que às vezes, muitas vezes a gente nem olha, fica ali escondidinho, e aí algum acontecimento vai disparar para que a gente possa olhar para aquilo ali. Então, essa relação do que está fora vai impactar com o que a gente vive dentro. E vice-versa. O que eu vou me mudando, me transformando, vai também gerar um comportamento para o mundo externo. Então, é sempre essa dinâmica sócio-interacionista, né? Essa relação, eu acho que todo mundo, pelo menos dentro da nossa área, a gente tem trabalhado muito assim, na área de educação, na área de psicologia, o entendimento desse meio social, o quanto ele interfere, o quanto ele promove esse movimento da gente no mundo, né? Essa forma da gente se construir numa identidade, de trazer uma identidade, né, para a persona, para o desenvolvimento daquela pessoa naquele tempo histórico e naquele local. Certo? Neste tempo histórico e neste local. Então, gente, é o seguinte, estamos em processo. Então, isso é fato, todo mundo já entendeu isso. No entanto, os desafios da vida, da existência, vão colocando a gente em situações de dar alguma resposta, de corresponder a determinadas provocações que a vida nos dá. A vida nos provoca o tempo todo. A vida, obrigada, adorou o visual, obrigada. A vida nos provoca, a vida nos cutuca, a vida nos segura às vezes, nos empurra muitas vezes. Então, as situações não vão acontecendo por acontecer. Há uma mensagem aí. É como a gente já vem falando, há um self que está trabalhando o tempo todo. O self não descansa. Então, é importante que a gente entenda que esse dinamismo, essa provocação, ela faz parte da construção de uma vida, do psiquismo. Então, por exemplo, a gente está passando por um processo de crise. Então, a gente poderia chamar como a primeira etapa da individuação. Crise do ego. O ego entra em crise por qualquer situação, como essa que a gente está vivendo agora, que é uma crise, na verdade, social, humana, né, planetária. Então, essa situação que a gente está vivendo é uma crise que está passando, que todo mundo está passando. Então, é uma coisa muito maior. Mas cada vida vai também desenvolver um processo de crise. Então, a gente vai fazer com que situações da minha vida que eu preciso acordar, que eu preciso olhar, que eu não posso mais ficar colocando a sujeira debaixo do tapete. Eu não posso mais fingir que aquilo não existe. Então, eu estou fazendo, vou dar um exemplo, vou dar vários exemplos aqui para vocês, né? Vocês vão tentando ver aí na vida de vocês, situações que você sabe que você está no caminho errado, que você sabe que você não aspira aquilo, que a sua alma não deseja aquilo, sabe? É muito importante, porque muitas vezes a gente pode não saber exatamente qual é o caminho certo, mas a gente sabe e sente quando está no caminho errado. Tem uma coisa ali que não combina, que emperra, que a gente não vai para lugar nenhum e a gente sabe que está no lugar errado. Então, por exemplo, a escolha de uma profissão. Primeiro, a gente tem um problema básico que tem a ver com a questão mesmo da formação, né, educacional, que nós não somos educadas para nos desenvolvermos na vocação, né? Na escola não há um investimento na vocação. Então, há todo o investimento para se concorrer a um Enem,
para se concorrer a uma entrada na universidade, mas não há um investimento para se concorrer a quê? Para descobrir, eu vou concorrer para fazer o quê? Né? Então se preocupa muito com o concurso, né? Com o que eu vou fazer com o teste depois do ensino médio, mas não se pensa muito, né, pelo menos nos currículos básicos, até o final do ensino médio, a gente tem quase nada. Às vezes no terceiro ano, segundo ano é que a gente tem assim, palestra, semana profissional, semana vocacional, mas eu tô falando de uma vocação que é trabalhada desde a primeira infância. Dos professores, dos educadores, da família, e percebendo qual é a aptidão, qual é o perfil, ou quais são as aptidões que aquela pessoa, seu filho, seu aluno, né, seu estudante está apresentando. Que aptidão, o que a alma daquela pessoa deseja viver, em que ela deseja se realizar profissionalmente, né? Então muitas pessoas chegam, até porque a idade que a gente escolhe uma profissão, né? Quando a gente escolhe, a gente ainda é muito imaturo, 17 anos, 18 anos, para escolher uma carreira para uma vida inteira. É um casamento, é como se a gente casasse, escolhesse uma pessoa para conviver aos 17 anos de idade, não dá, a gente não tem maturidade para ter certeza sobre aquela determinada carreira. Então você às vezes entra tem gente que tem isso muito claramente, porque já tem essa aspiração, mas muita gente vai, sabe, minha mãe mandou bater nesse daqui, vai fazer faculdade, vai procurar saber o que o mercado de trabalho, não que a gente não que a gente não vá entender, não vá olhar o mercado de trabalho. A gente tem que olhar o mercado de trabalho, a gente tem que ver a tendência da contemporaneidade, da atualidade, não tenha dúvida, eu não sou contra isso. Só que, primeiramente, o que eu quero para mim, o que me satisfaz, o que eu vou pensar, o que eu vou passar a minha vida inteira fazendo aquilo. Eu tenho que pensar isso, eu vou passar o resto da minha vida, depois que eu me formar, fazendo aquilo. Então eu tenho que primeiro conhecer esse universo das profissões, eu tenho que conviver com pessoas de diferentes atuações profissionais, eu tenho que me olhar nas atividades que eu me desenvolvo e que eu gosto, e que eu não vejo a hora para passar. Por exemplo, eu gosto de muitas coisas, mas eu adoro dar aula, por exemplo. Então, na hora que eu estou dando aula, eu não vejo o tempo passar. Então, aquilo que a gente não vê o tempo passar, normalmente é aquilo que a gente gosta. Quando a gente fica toda, ai meu Deus, ainda, ai meu Deus, só passou isso, significa dizer que aquilo ali não tá bom, aquilo não. Quando a gente está vendo um filme muito bacana, a gente não vê as 2 horas do filme, mas se o filme é um filme monótono, um filme cansativo, a gente não vê a hora de acabar para sair do cinema, às vezes sai até antes do filme acabar. Então é importante que ali eu me identifique, eu me encante por aquele processo, né, vocacional, que eu faça esse diálogo interior. Então vai ter uma crise, por exemplo, você está lá cursando um determinado tá indo por um determinado caminho, né, acadêmico, e eu me lembro de uma situação de um estudante de fonoaudiologia lá no DCV, que eu, né, dando aula de psicomotricidade, e ele chegou para mim no final da aula e fez: professora, adorei sua aula, tal, adorei o tema, psicomotricidade, eu não conhecia, tal. Professora, eu tenho percebido uma coisa, eu tô fazendo fono, mas assim, eu gosto mais das matérias que são da área da psicologia. O curso de fonoaudiologia tem muitas disciplinas, né, muitos componentes acadêmicos, teóricos, que são da psicologia, porque o fonoaudiólogo precisa desse respaldo. Mas o fonoaudiólogo não é psicólogo, né? Então a formação não é essa. E ele me dizendo que as aulas de psicologia, ele gostava muito mais, ele se encantava muito mais. Então ele começou a perceber essa divisão. Ele gostava da fono, ele tinha uma identificação com a área da fonoaudiologia, mas ele se encantava nas aulas de psicologia. Aí, tempos depois, eu o encontrei fazendo psicologia. Então, assim, ele teve uma crise, realmente. Teve um determinado momento que ele, assim, começou a perceber que ele ia, infelizmente, alguns profissionais, e eu acho aí que também cada história é uma, a gente não pode dizer, a pessoa às vezes não tem uma condição, né, de mudar de curso, tem outros fatores que interferem, mas às vezes a pessoa segue uma formação até o final, forma-se, né, recebe esse título e vai ser, às vezes, um profissional que não trabalha com o que gosta.
vai se desenvolver tecnicamente, pode até ser um bom profissional, num certo sentido técnico, mas assim, não tá ali, a alma não tá ali. A pessoa fica mais feliz com a sexta-feira do que a segunda. Se você fica mais feliz com a sexta-feira do que a segunda, já é um sintoma. Claro que a gente adora fim de semana para descansar, mas assim, chega domingo, aquele tédio, aquela depressão para ir trabalhar, tem alguma coisa aí que não está funcionando bem. Então, como eu disse, você sabe que ali você está no caminho errado. Então, está na hora de você arrumar. Portanto, a crise do ego é essa cisão. É essa coisa que vem vindo e que você sente que ali não dá mais. Entrou em colapso, entrou em crise. Eu estou dando exemplo do trabalho, da vocação, mas qualquer segmento da vida. Um relacionamento que você vê, né, um relacionamento a dois, que você vê ali que não tem mais condição de caminhar. Que ali já é o fim da linha. E há uma insistência, né? Eu acredito assim, que a crise de um relacionamento a dois pode ser uma oportunidade para melhoria, aprimoramento e crescimento dessas duas pessoas e pode não ser para o término, é claro que sim, mas vai acontecer alguma coisa depois dessa crise. Precisa olhar, a gente vai precisar olhar para essa crise conjugal. A gente não vai poder fazer de conta que ela não está existindo, porque aí ela vai começar a escoar, a vazar, a contaminar a vida dessas duas pessoas que não estão bem, que não estão felizes, que não estão, né, que problemas todo mundo tem, mas você percebe que aquela relação, você não quer encontrar a pessoa, você fica adiando para vê-la, você fica esticando a programação com os amigos, porque você não está afim de encontrar a pessoa, fica inventando desculpas. Então você tem que começar a olhar que aquilo ali está em crise e você vai ter que fazer alguma coisa. Portanto, a crise do ego faz a gente sair dessa zona de conforto. A primeira coisa é o baque, né? Você tem aquele baque, você não sabe o que fazer com aquela situação, mas alguma coisa você vai ter que fazer. Então porque o conflito vai fazer a gente ter algum movimento, vai fazer a gente buscar alguma resposta. E se a gente não fizer, a gente vai adoecer. Aí sim vai se instaurar uma patologia mais grave e aí a partir da patologia a gente vai ter que sair dessa crise. Então a gente não sabe dizer, eu não posso dizer para vocês, gente, quanto tempo uma pessoa vai ficar na crise. Quanto tempo vai durar essa crise? Não é simplesmente, né, eu recebi, sei lá, a morte de uma pessoa querida. Né? Eu recebi a notícia que morreu uma pessoa muito, muito querida. Eu vou entrar nesse processo de crise, de luto, né? De uma sensação de muita melancolia, muita tristeza. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas certamente o passo seguinte vai ser um passo mais evolutivo e eu vou avançar, eu vou avançando à medida que eu vou entendendo o que é que eu preciso aprender com aquilo. Por isso é que tem essa coisa do nada acontece por acaso. Porque, e na psicologia a gente trabalha muito na perspectiva do para quê. Não é por que está acontecendo isso comigo. Eu posso até tentar buscar esse porquê. Mas se eu ficar no porquê, eu não avanço. Para quê? Isso está me convidando a quê? Isso está dizendo o quê para mim? Está trazendo, tá me desafiando, sabe? Eu preciso entender. Qual é, né? O que é que eu ainda não estou captando para sair daquele lugar? Então a crise ela promove essa cisão, há uma ruptura no psiquismo do neurótico, tá, gente? Aqui eu tô falando tudo dentro da neurose. Há uma ruptura nessa neurose, quer dizer, a pessoa entra num processo de angústia. E aí a angústia, para Jung, a angústia, Larissa falou, né, na última interação, sobre angústia e recalque. Para Jung, a angústia é muito produtiva, é extremamente produtiva, porque essa angústia, essa melancolia é que vai fazer com que eu realmente promova alguma mudança na minha vida. Então, gente, qual é a tendência? Se eu ficar na crise, vocês já entenderam, né? Que eu vou patologizar e aí aquilo vai cristalizar, vai haver um excesso de energia psíquica polarizado naquele complexo que ficou ali da crise, né? Seja o complexo que for naquele momento, aí sim vai ser negativo, porque vai ser um complexo de, né? Você vai ficar
em estado de choque, não vai para lugar nenhum, aquilo ali vai patologizar. Você vai fazer um sintoma, aí entra o que Larissa falou também do soma, né? Isso provavelmente você vai somatizar, isso vai aparecer no corpo, isso vai aparecer no organismo, como alguma coisa crônica. Então você vai precisar fazer alguma coisa. Você não tem jeito, não tem saída. A hora que você estiver no limite, aí as pessoas normalmente vão procurar terapia nesse momento da crise. Normalmente se vai para uma terapia nessa hora da crise. Uma coisa importante quando a gente está diante de um paciente, Jung tem aquela frase que todo mundo conhece, né? Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas na frente de um paciente seja, né, você diante de outra pessoa, seja você mesmo diante do outro. Então, o que acontece? Diante de alguém que te procura, que procura o psicólogo porque está em crise, a pergunta que a gente tem que fazer naquele momento, quando aquele paciente chega, o psicólogo tem que fazer essa pergunta para si, pensando no paciente. O que quer essa alma? Você não vai perguntar para a pessoa, mas assim, dentro de você a pergunta vai ser: o que quer essa alma? Onde ela se perdeu? O que aconteceu com ela? Assim, essa pergunta ela tem que ficar ressoando. O que quer essa alma? O que deseja essa alma? E aí, o amparo que vai ser dado para que essa pessoa, o suporte, acho que é a palavra melhor, para que essa pessoa possa ir saindo desse processo e entrando em outro, porque vai ser todo um processo, né? Como a gente chama, processo de individuação. Porque aí ela vai ficar com aquele baque, vai precisar daquela ajuda e aí vai entrar num processo de choro, num processo de catarse. Então, essa etapa da crise, Jung deu o nome de confissão. Por que confissão? Porque agora eu vou fazer uma ponte com a clínica, né? Com o trabalho clínico. Você tá ali e você tem a necessidade de contar o que está acontecendo. Tem gente que fala, olha, só por eu ter falado isso já todo mundo sabe disso na área da psicologia, todo mundo vê isso. O fato de você desabafar, o fato de você colocar para fora, né, que a psicanálise trouxe como catarse, né? Você, né, fala tudo que você está sentindo, isso por si só já é terapêutico. Mas isso não é o que vai resolver a vida, porque se fosse assim, um desabafo com um amigo resolveria. Você se alivia, você vai para uma sessão, por exemplo, terapêutica, fala, chora, estava por aqui. Às vezes a pessoa já procura quando já está no limite mesmo, né? Quando já está tendo até às vezes um sintoma, né? Já tá com a psicossomática instalada. Aí a pessoa desabafa. Ela tem uma sensação que ela diz assim, nossa, eu melhorei, eu tô bem, mas assim, tá bem porque a energia psíquica, fez o serviço aí né, foi solta, a função sentimento entrou. Quer dizer, você pôde chorar, você pôde falar, mas você não elaborou ainda aquilo. Então, o início de um processo terapêutico ou a percepção do seu problema na crise, você saber qual é o problema, não é resolver. Então, isso faz parte da primeira etapa que foi chamada por Jung de confissão. Esse termo, esse estudo está no livro A Prática da Psicoterapia Clínica de Jung, né, das obras completas. Então, você falou, você confessou, você precisou dizer aquilo que está lhe incomodando. Agora, cuidado, viu, gente, porque a confissão nem sempre é nas primeiras sessões. E a confissão, e às vezes a pessoa fala uma coisa, mas ela ainda não confessou. A confissão é aquela fala do que você fala só para o terapeuta. A confissão é aquela palavra que você não fala para qualquer pessoa, de qualquer maneira, é aquilo que você, por isso que chama confissão. Ela até se atrapalha um pouco, porque tem a ver com essa perspectiva do confessionário, né, com o padre. Mas assim, a confissão no sentido de que você vai dizer ali algo que é muito íntimo, muito. É de uma seara, por isso que tem que ser na terapia, com as portas fechadas, na intimidade dessa relação transferencial. Não que você não possa contar para outra pessoa, pode contar.
Você pode confessar para quem você quiser, para pessoas que estejam até a pessoa envolvida nesse processo, não é isso, mas do ponto de vista terapêutico. Porque quando você conta para um amigo, para o parceiro, para o filho, para a mãe, para o irmão, não tem ali um olhar terapêutico. Inclusive, a pessoa pode até ser, você pode contar para alguém que seja psicólogo, mas não é o seu psicólogo ou a sua psicóloga, né? O seu terapeuta. Você vai falar ali no setting. E à medida que você vai confessar, ali vira Jung chamou de caldeirão alquímico. Por isso a alquimia aí, viu, gente? Porque naquele caldeirão alquímico, onde foi criado aquele self, né, da relação do paciente com o terapeuta, é um espaço sagrado. É um espaço que a gente precisa cuidar muito. Então, nessa hora dessa crise do ego, desse ego que precisou trazer tudo que estava angustiando e aconteceu a confissão, que são coisas às vezes difíceis de falar, porque tem a ver também com olhar para as nossas limitações, olhar para o terreno que eu não consigo falar. Sabe, aquelas coisas que a gente sabe que fez errado, que cometeu, que não foi certo, que não foi bom com o outro, que não foi bom pra gente, que não é legal na nossa personalidade. Então a gente vai ali tirar um pouco dessa máscara também, ainda não totalmente, porque não dá para tirar totalmente. Aliás, a gente nunca pode tirar totalmente, mas a gente vai sendo como uma cebola, né? Vai descascando por camadas. Então, essa crise, ela vai promover tem um nome, né, que esse solútil na alquimia, que é chorar, que é trazer a função sentimento, que é, aí tem gente que diz assim, poxa, mas eu não consigo chorar, isso tá preso em mim, eu não consigo colocar para fora, tá represado, aí a energia psíquica tá muito contida ali, a pessoa, então, no manejo terapêutico é que vai se pensar em técnicas, em formas e também nesse acolhimento, nesse suporte que o terapeuta pode dar para fazer com que essa pessoa possa colocar para fora. Aí pode-se usar vários intermediários, né, várias ferramentas aí, mas muito mais, gente, a presença desse terapeuta, sabe? Muito mais que as técnicas. Mas assim, a gente pode se utilizar da técnica com a alma, né? O terapeuta com essa alma, usando a técnica. Tô me arrumando aqui, né? Não desmanchar meu turbante aqui. Então, gente, essa crise é que ela vai possibilitar que a pessoa realmente coloque para fora. A partir daí, vai acontecer o que a gente vai chamar, que Jung deu o nome de desvestimento da persona. A gente já está indo para uma segunda etapa. Lembrando aquilo que eu falei no começo, gente, não significa que todas as coisas, todos os segmentos da nossa vida, aquele segmento, aquele tema que eu não podia confessar, que eu não falava para ninguém, esse eu vou começar a fazer esse exercício de desvestir a persona. Então, à medida que eu vou desvestindo essa persona, eu vou fazendo com que eu vou me despojando de determinados papéis que eu tinha. Então, uma coisa muito importante nesse desvestimento, quando a gente está num processo de autoconhecimento, a gente encontra uma pessoa, sei lá, que a gente conhece de muito tempo. E às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas você tá diferente. Você tá diferente, você tem alguma coisa diferente. A pessoa não reconhece determinadas atitudes da gente. Porque a gente está nesse processo de não querer conservar, não querer cristalizar aquela personalidade. Entendem? A gente não quer mais aquilo. Eu não quero mais aquilo. Eu não quero mais aquela profissão. Eu não quero mais aquele relacionamento. Ou eu não quero aquele relacionamento daquele jeito. Eu quero me transformar, eu quero evoluir com essa pessoa que eu estou me relacionando. Eu não quero aquela coisa estagnada como estava, angustiante. Então, esse desvestimento da persona, ele vai possibilitar um novo lugar. A gente vai, até que a gente não é arrumadinho assim não, viu, gente? Não é aquela coisa assim, eu já tô ótima, não. Vai haver muito processo aí de choro entre a crise do ego e o desvestimento, porque esse desvestimento vai requerer você mergulhar. Então, depois que você confessou,
A segunda etapa que vai apoiar esse desvestimento da persona em termos de trato na relação terapêutica chama-se esclarecimento. Então, depois da confissão, vem a etapa de esclarecimento. O que é esse esclarecimento? Vamos separar? Por isso que a terapia, gente, é fundamental. A gente não vai poder fazer, muito difícil a gente conseguir fazer isso sozinho, quando a gente está numa crise muito forte. E a vida da gente é saúde e doença o tempo inteiro, né? Que a gente já falou sobre isso, todo mundo vive crise. Então, é a oportunidade, que a gente também já falou. Então, esse esclarecimento, ele vai ajudar a gente a separar. Peraí, isso aqui não é meu. Isso aqui eu preciso voltar, preciso fazer um trabalho lá relacionado ao meu processo educacional, às figuras parentais, não para culpar meus pais, aliás, para perdoar meus pais, na verdade, para fazer o exercício do perdão. Eu vou perdoar meus pais. E eu vou, ao perdoar meus pais, eu vou libertar. E eu vou tomar para mim o que é meu. Aquilo foi do meu processo educacional. Eu vou tendo consciência, porque a gente, no caso, na psicologia analítica, a gente vai para a infância para a gente poder olhar e pensar assim, o que eu vou fazer com esse conteúdo agora? Então, há uma implicação desse indivíduo. Esse indivíduo está implicado na história da infância. Lá na infância, ele não pode fazer mais nada, porque já passou. Mas agora ele é responsável pelo processo de individuação dele. Então a gente tem que parar com esse negócio de que foi meu pai, foi minha mãe. Foi meu pai, foi minha mãe, foi na infância, ok, tudo bem. Você já detectou que foi a relação com seu pai, a figura paterna muito autoritária, uma mãe muito devoradora, ou então muito superprotetora. Tá no complexo paterno, tá no complexo materno, beleza. Você vai fazer o que com isso? Qual é a sua parte? Porque lá atrás, você pode até conversar com sua mãe, resgatar algumas coisas, se a mãe viva for. Se a mãe for morta, você pode conversar com ela numa outra dimensão aí, com as suas capacidades aí, né? Que eu não tô falando sério aqui, tô falando em relação a você, sabe, ter um exercício de libertar essa alma da sua mãe e do seu pai, da culpa, dessa culpa que os pais têm no processo educacional. E aí são os filhos que têm que fazer isso. Os filhos que precisam perdoar os pais para poder seguir no processo de individuação. Porque eles fizeram o melhor. Eles erraram, eu tô falando assim, né, gente, numa condição de temperatura, regular de temperatura e pressão. Eu não tô falando de pessoas que tiveram um processo da perversão, da educação com perversão, que são pessoas também que estão adoecidas e precisariam de tratamento, né? Então não é pra gente também julgar, mas assim, basicamente, você precisa fazer esse movimento. Tá, eu sei que foi essa atitude do meu pai, que meu pai chegava em casa, eu tremia, ficava ali, não fazia nada, não conseguia me mover, porque meu pai reprimia. Ok, ou meu pai foi muito, ou minha mãe foi muito permissiva, permitiu demais, deixava fazer o que eu queria. Inclusive, esses casos costumam ser casos bem graves, dessa educação sem borda, né? Uma educação sem lei. São adultos que ficam sem referência. Então, aí quando chega nessa fase adulta, é com você, é contigo. Não adianta ficar lá na infância, não. Você vai olhar para aquilo, você vai fazer separar o joio do trigo, você vai entrar nessa etapa de esclarecimento para saber, olha, isso aqui foi da relação com pai e mãe, isso aqui eu sei que foi um desenvolvimento da minha personalidade lá da adolescência, isso aí eu cristalizei nas minhas relações, eu projetei. Claro, essa consciência toda leva um tempo, né, gente? Mas assim, você vai tendo uma ajuda para isso, para ir discriminando, né? O bom terapeuta, ele vai ajudando a discriminar. Ele não diz o que é, porque não é o terapeuta que tem que dizer o que é. É o paciente que tem que chegar nesse exercício após confissão, de começar, isso aqui eu acho que tem a ver com tal coisa aqui. Aí eu uso da intuição. A função intuição aí. Aí também vem os sonhos. Quando você está nessa fase aí, da confissão, preste atenção nos seus sonhos. Veja o que o sonho está mandando. Veja o que estão vendo aí, gente, como o self manda? Porque às vezes a gente quer entender as coisas muito no conceito, né? É legal a gente tentando entender à medida que a gente vai se apropriando do arcabouço, né? Do arcabouço maior da psicologia analítica ou de qualquer linha.
Então, os exemplos são muito importantes. Então, o self está mandando o que para mim? Com o que eu tenho sonhado? Eu tenho um sonho recorrente? Eu tenho um sonho que sempre, sabe, aparece aquela mesma imagem para mim? Eu começo a falar dos meus pais na terapia, começo a sonhar quando eu era criança. Então, tudo isso vai levar para análise. Tudo isso vai ser falado para a etapa do esclarecimento possibilitar uma próxima etapa dentro do processo de individuação. Porque aí a gente vai começar a entrar na integração da sombra. Porque assim, ó, gente, essas coisas, já disse, não são assim, ó. Inclusive quem entrou depois, né? No começo eu disse isso. Não é assim, não. Não é arrumadinho assim, não. Crise do ego, desvestimento da persona, integração da sombra. Não é bonitinho assim, não. Eu vou integrando aquilo que é possível. É quase que junto. Eu tenho um monte de coisa ainda que está em crise no meio disso. Eu estou falando de uma coisa aqui e aí explodiu outra crise. Até porque eu comecei a abrir espaço para esse processo de autoconhecimento e comecei a receber mais desafios. Porque é assim, você vai abrindo, vai aprofundando. Por isso que a psicologia é profunda. Porque você vai abrindo, aprofundando e vão vindo, e mais conteúdos vão subindo, vão emergindo do inconsciente para a consciência. E aí você vai trabalhando esses conteúdos para que você comece a perceber para coisas que você não viu de você. Por isso que chama integração da sombra. Porque você só pode integrar se você desvestir a persona. Se você ficar preso àquela persona antes da crise, você vai, porque isso acontece também. Você vive a crise, você começa a falar do conteúdo, mas você não abre mão de abandonar certos padrões. Você tem que começar a abandonar padrões. Então, para abandonar padrões, você tem que esclarecer o que é de quem, como é que é isso. E aí assumir o que é seu. Assumir o que é seu. Porque aí, por isso que eu estou dizendo a vocês que não é para ficar justificando lá. Tá, ok, minha mãe foi assim, meu pai foi assado, eu tive crise com os meus irmãos, mas assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim? Não. Já tem muito tempo, né, Gabriela? Não é Gabriela. Você vai assumir, olha, isso aqui realmente eu corroborei, eu protagonizei, eu possibilitei. E aí você começa, com esse desvestimento da persona e essa integração da sombra, você começa a mostrar também para as pessoas a sua mudança. As pessoas começam a perceber. As pessoas começam a perceber. Só que existe também uma condição social que exige de você um padrão do passado. Porque as pessoas estão identificadas com essa pessoa. Por isso que hoje eu brinquei com essa questão da mudança da persona. Eu trouxe essa brincadeira aqui também estética. Para assim, as pessoas estão acostumadas a me ver de uma forma. E eu preciso me mostrar também de outras. Eu preciso mostrar outras possibilidades, porque eu tenho várias. Nem eu conheço, que dirá outro. Então, eu preciso também investir nessa perspectiva de trazer... Sabe aquela coisa, gente, que a gente não quer mais usar determinadas roupas, a gente não quer andar mais com determinadas pessoas. Não é por nada, não é porque a gente está julgando, é porque a gente não se identifica mais com aquelas pessoas. Aquelas pessoas ficaram em uma outra etapa da nossa vida. E a gente quer outros ambientes. A gente está integrando outros conteúdos. E por isso que eu estou falando, gente, que a integração da sombra não é o negativo. São elementos que eu não conhecia de mim. Porque à medida que eu vou podendo confessar mais coisas e mais coisas, eu vou podendo esclarecer mais coisas. Vocês estão entendendo? Porque isso vai fortalecendo o meu ego. Meu ego vai tendo o entendimento de que eu preciso me conhecer. Eu costumo dizer para as pessoas assim, seja benevolente com seu ego, aceite, né? O que você não aceita, você vai ter que se submeter. Então, aceite. Aceite aquilo. Essa sou eu também. Mesquinha, egoísta, chata, repetitiva, cansativa, carente. Todas as coisas que a gente não quer ser chamada. Eu sou assim também. Então, essa integração, e aqui eu tô falando de alguns conteúdos, né? Mas todos os conteúdos. Eu sou romântica, sabia? Mas as pessoas não conhecem meu romantismo.
Porque eu nem mostro. Eu tenho medo de mostrar que eu sou romântica. Porque quando eu passei alguma ideia de romance, eu não fui aceita. Eu fui pisoteada. Pisaram em mim, mas eu deixei pisarem. Então, esse cuidado que a gente tem que ter para não dizer que foi o outro que tirou de mim o romantismo. O outro possibilitou que eu deixasse que ele tirasse. Estão entendendo? O outro entrou nessa brecha que eu permiti que ele não conhecesse esse meu lado. E aí agora eu tenho medo de ser romântica com alguém, porque o romantismo fica piegas, fica uma coisa, né, não combina, mas assim, eu sou, e eu quero alguém assim também. Eu quero estar com alguém, do lado de alguém romântico. Se não for assim, eu não quero uma pessoa. Então eu vou batalhar na minha vida para ter alguém do meu lado romântico. Estão entendendo? Mas eu vou também dar esse romantismo para mim. A gente vai chegar nessa etapa. Eu vou dar para mim também. Eu vou possibilitar que eu utilize a meu favor o meu potencial. E também, essa outra parte que eu falei, depois trouxe a questão romântica, eu também vou olhar para a minha personalidade mesquinha. Eu também vou olhar para ela. Eu também vou perguntar para ela o que ela quer. Como ela aparece. Em que momentos ela é acionada. E para que eu preciso utilizar da mesquinhez para conseguir certas coisas. Que ganho secundário eu tenho quando eu utilizo essa persona? Vocês estão entendendo o que é esse desvestimento e essa integração? Eu espero que esteja ficando claro, porque aí junto com esse processo de esclarecimento, aí vai vir, gente, uma coisa chamada educação na terapia. Então, à medida que eu vou fazendo o desvestimento da persona, integrando elementos da sombra, né? Porque vai emergindo mais. Eu vou entrando, possibilitando trazer outras crises e outras... Sabe aquela fase da terapia? Não sei, agora eu vou falar mais assim como paciente, que você não sabe o que você vai eleger para levar para terapia? É tanta coisa que você fala, meu Deus, eu tô trabalhando isso, mas surgiu isso aqui, eu preciso falar disso. E não vai dar tempo na sessão de eu falar de tudo, eu vou ter que escolher, porque a gente também tem que se educar para fazer terapia. Porque senão a gente quer levar tudo e não trata nada. Então, assim, sabe, é aquela coisa turbulenta. Não é uma coisa calma, não, é uma coisa turbulenta, é uma coisa que começa a vir conteúdo, e você fala, ai meu Deus, mas fique tranquila, fique tranquilo. Vem porque o ego dá conta. O selfie não é doido, não. O selfie só manda... o selfie manda sempre. O ego vai integrando à medida que ele dá conta. Então, fique bem. Você vai dar conta. Você vai trabalhar esses temas, certo? Então, eu vou parar, eu vou falar a quarta etapa... E depois a gente vai fazer um break e eu vou falar um pouco da dinâmica que eu falei que eu ia falar no final para a gente poder ir para a segunda parte. Eu já imaginava isso, gente. Eu vou ter que usar a transmissão de hoje e a próxima para terminar essas etapas da individuação. Porque eu também quero falar de cada etapa. Eu não quero falar correndo. Eu quero que vocês degustem, que vocês sintam e que a gente possa trabalhar essas etapas. Que depois no curso de extensão, a partir de setembro, a gente vai aprofundar mais, né? Para quem quiser fazer o curso, que se tiver a fim de fazer o curso. Bom, a quarta etapa, junto com esse processo que eu chamei de educação, que Jung chamou de educação, é que vem, vocês estão entendendo, né? A crise, a confissão, o esclarecimento, o que é meu, o que não é meu, a família, a infância, e agora o que é que eu faço com isso, rarará. Aí vem a dissolução dos complexos. Por que não acontece antes? Porque eu preciso ter esse exercício do diálogo entre persona e sombra, gente. Eu preciso que a persona e a sombra se apresentem para que os complexos possam ser dissolvidos. Né? Às vezes eu penso assim, meu Deus, esse homem pensou nisso, que genial. Porque assim, o complexo tá ali o tempo todo, gente. Por que ele não dissolveu antes? Porque eu preciso olhar para esses conteúdos.
Eu preciso olhar para esses arquétipos, porque assim, vocês vão aí perguntar, sim, mas eles não são complexos, persona e sombra, sim, mas eles estão nos arquétipos, né? Eles são arquétipos, lembram? E aí, à medida que eu vou desvestindo a persona e trazendo a sombra para integrar a personalidade, eu posso dissolver os complexos. Olha que coisa fantástica, porque aí os complexos, eles estavam ali presos. Eles só podem se mobilizar, eles só podem se dinamizar à medida que eu começo a olhar para a mudança que eu começo a assumir. Que eu começo a fazer um processo educacional na terapia. De começar a... Bom, tudo bem, se eu não quero ser uma pessoa pisoteada pelo outro, o que é que eu vou fazer para não ser? Que atitudes eu vou começar a tomar? Porque eu ficar dizendo que o outro pisa, vai continuar esse negócio, né? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me empoderar no bom sentido, sem ter um ego inflado, para que eu possa, a partir daquele momento que eu não quero mais aquela persona, sabe? Isso não me pertence mais. Isso não é meu. Eu não quero mais essa personalidade. Lembrando que sempre a gente vai sustentar algo da persona, senão psicotiza, né? Então, eu vou ter ainda muitas coisas que eu estou coladinha ali na persona. Mas eu estou trazendo elementos novos. Então, eu vou fazer contato com esses complexos e aí esses complexos eles vão poder fazer um processo alquímico mesmo de dissolução. Porque a partir daí eu vou começar a tirar algumas cristalizações de determinados padrões de coisas que estão paradas. Porque eu sempre me comporto daquele jeito. É por isso que o outro pisa. Estão entendendo? Por que eu não escolhi a profissão certa? Porque eu sempre vou atrás do que todo mundo quer que eu faça. E não do que eu quero fazer. E o que eu quero fazer? Não sei. Então eu vou ter que entrar em crise, eu vou ter que desvestir a persona que eu tinha naquela profissão que eu achava que era minha. Eu vou ter que integrar a sombra de elementos que eu não conheço em mim para me redescobrir, descobrir qual é a minha profissão, se eu não sei. E aí eu vou dissolver complexos que ficaram colados ali no sistema psíquico e que impossibilitaram e que foi isso que gerou a patologia. E foi isso que desencadeou a crise do ego. É genial, né, gente? É um sistema perfeito. E aí eu vou entrando no processo, aí sim eu vou começar a entrar na quarta etapa terapêutica que se chama transformação. Só que eu vou ficar muito tempo no processo educacional, gente. Tem muita gente que está indo no processo educacional e pensa que está na transformação. Isso é ego inflado. Gente que acabou de colocar a mochila das costas e pensa que já terminou a jornada. Então, a gente vai voltar nesse ponto aí. São 3h20, tá, gente? Olha, rapidinho sobre a dinâmica. Vocês precisam preencher o formulário. Não adianta mandar síntese sem preencher o formulário. Quero aproveitar e dizer que as sínteses que eu recebi estão excelentes. Muito bem, parabéns para as pessoas que já mandaram sínteses, quem já sabe, estão muito boas, estou gostando muito. Vocês estão realmente acompanhando e entendendo. Fiquei muito feliz, tanto é que essa aula eu dei um upgrade a partir das sínteses, das que eu recebi. Gostaria que vocês não acumulassem sínteses para não ficar difícil para vocês depois, para não ficar em um complexo constelado na hora de fazer a tarefa. Vão deixando, sabe? Vão mandando. Isso vai ajudar vocês a elaborarem o conteúdo também. E não, as sínteses só são feitas das aulas que vocês estão presentes e assinarem o formulário nesse momento da transmissão. Não mandem síntese de aula que vocês não adianta assistir gravada. Tem que ser na hora da transmissão. Isso para quem quer a certificação. A gente não está sendo chata, a gente está tendo um certo rigor, porque algo precisa ser dado para ter uma certificação. É a tarefa do ego, a serviço da individuação de vocês. Se vocês entraram e estão querendo fazer um curso, vocês precisam dar alguma coisa também. É a nossa tarefa, a gente precisa, né? Entrar no processo de caminhar também e fazer a nossa parte, tá bom? Então a gente não tá exigindo tanto assim não. E vocês vão ver que vai ser bom para vocês, porque é uma forma de vocês verem o conhecimento que vocês estão adquirindo. Beleza? Então voltamos daqui a pouco com a mediação de Ana Paula. Acho que tem muitas perguntas, eu não li chat, mas vocês podem ficar aí com as perguntas e a gente vai parar aqui na dissolução. Na transmissão voltamos com as perguntas e na próxima interação comigo eu vou recapitular e começar a partir de dissolução dos complexos. Explicar um pouquinho mais a dissolução, que eu acho que faltou explicar um pouquinho mais, e continuar. E vai ser legal porque vocês vão ficar curiosos para saberem quais são as outras etapas da individuação.
Até daqui a pouco, galera. Tudo bom, Iago? Como é que tá? Vamos esperando aí, Ana Paula. Tudo bem? Alice, William e Ana, né? Lana, desculpa, Lana, Mona Lisa. Muito bom. Ok, tô esperando a Ana Paula entrar, que ela vai fazer a interação com a gente. Enquanto isso, se vocês quiserem colocar perguntas, podem escrever aí, que aí eu vou lendo as perguntas e... Oi, Mari. Oi, Hanna. Mariana Queiroz, Mariana, né? Mariana Queiroz. Vanessa Medeiros, Paula. Hanna Nassif. Tem uns nicks que eu ainda não sei direitinho de quem é. Ainda não decorei todos os nicks. Oi, Mari. Matheus. Oi, Nancy. Oh, Nancy, que legal que você tá aqui. Gislaine. Muito legal. Gente, deixa eu ver a Ana Paula. Não tô vendo a Ana Paula ainda aqui. Deixa eu ver se ela já chegou. Não entrou ainda não, Ana Paula. Mas vocês podem ir perguntando. Eu vi alguém, as pessoas foram escrevendo na primeira etapa, eu não tenho condição, gente, porque senão o raciocínio da gente, teve uma hora que eu bati o olho, vi alguma coisa sobre Jung, fiquei curiosa para saber. Obrigada, Mari, arrasou, obrigada. É isso mesmo, obrigada. Então, gente, para a gente não atrasar aqui, eu fico preocupada com o tempo, né? Da gente não conseguir. A partir do processo de educação, de solução dos complexos e transformação, ficou confuso quanto à colocação na ordem numérica. Então, veja bem, não tem ordem numérica. Cuidado com essa função pensamento, tá, gente? Essa função pensamento que coloca coisa... Eu coloquei desde o começo da interação dizendo para vocês que não tem uma sequência certinha. Isso pode voltar, isso volta para uma crise, há uma nova dissolução do complexo, outro desvestimento de persona. Isso aí é para a gente poder entender o que vai acontecendo no psiquismo, que vai desenrolando. Isso é uma coisa mais didática. É uma tentativa de aproximar uma metodologia clínica e terapêutica didaticamente, mas assim, essas coisas não têm ordem numérica. Até me preocupo de vocês usarem ordem numérica. Professora, poderia falar um pouco sobre essa questão da educação? Ela faz parte da dissolução dos complexos ou da transformação? Então, tudo bem, Gislaine, foi para organizar, eu sei, mas é porque cuidado com essa coisa da sequência, tá, gente? Gente, assim, tudo é educação. No processo terapêutico, tudo é educacional. Mas tem uma etapa, assim, quando você está na crise, você ainda não tem condição de entender. Você não tem como absorver certos conteúdos porque você está na crise. Você está num processo de confusão psíquica. Então, naquele momento, você não vai poder discriminar o que é uma coisa ou outra em plena crise. No momento que você começa a falar sobre esses conteúdos e começa a confessar, inclusive eu falei do processo terapêutico, mas isso existe na vida também, quando a gente tem situações que às vezes a gente não tá em terapia, mas a gente está pensando sobre os conteúdos, a gente está avaliando os passos da vida, a gente está vendo onde a gente está batendo a cabeça. Então, esse processo educacional, ele é infinito. Do momento que a gente nasce até a hora que a gente morre, a gente está em processo educacional. Mas na terapia, no processo terapêutico, existe uma etapa que o paciente precisa se educar, e Ana Paula entrou. O paciente precisa se educar para que você tá difícil, viu, gente? É ruim assim, porque eu não consigo achar a pessoa. Eu não consigo, eu prefiro que você peça para entrar aqui, convidar. Eu não estou conseguindo convidar. É ruim isso, porque eu não estou conseguindo achar a Ana Paula. Pronto, visualizar. Aí começou a entrar um monte de gente, aí eu me atrapalho, aguardando a Ana Paula. Pronto, pediu. Pronto, já está escrito aqui, Ana, aguardando. Vamos aguardar. Então, só para concluir essa explicação que eu estava dando, a questão relacionada a esse processo educacional a terapia também tem esse processo educacional.
E não é assim na hora da dissolução do complexo. É porque eu disse assim, que você só pode também ir trabalhando esse processo educacional, você só pode ir trabalhando esse processo educacional na medida em que você tem como ouvir, quando você tem escuta. Ninguém vai conseguir ter uma escuta. Você trabalha, oi Ana, tudo bom? Eu fiquei esperando você chegar, e aí quando você chegou com um monte de gente, aí eu não conseguia mais chamar. Então, deixa eu só terminar a explicação, porque já tinha gente fazendo perguntas. Então, okay. Essa questão educacional, quando você não ouve, sabe, gente, aquela coisa de pessoas que às vezes a gente fala, e até a gente mesmo, né? Porque a gente não pode ficar falando do outro, mas assim, quando a gente tem determinados momentos que a gente não está pronto para ouvir certas coisas. A gente não vai entender, porque a gente está dentro de um conflito, a gente está tomado, inclusive, pelo complexo desse conflito. E aí a gente não tem ninguém que consiga fazer com que a gente se eduque naquela etapa. Então, por isso que a educação não pode ser no começo do processo terapêutico, no ponto de vista da analítica. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai para terapia e existem técnicas, outras, não sei, mas na analítica a gente não entende que o primeiro dia que a pessoa chega, ou primeira etapa, a pessoa vai escutar. E é até perigoso, porque isso pode inflar muito o ego do terapeuta de ficar dizendo o que a pessoa tem que fazer. E educação não é também dizer o que o outro tem que fazer, é ajudar o outro a se perceber. Então, você está percebendo? Você percebeu que isso que você fez tem a ver com aquilo que você acha que o que você falou na semana passada está relacionado de alguma forma a isso? É até melhor perguntar assim do que dizer você percebeu. Você relaciona essa forma? Você falou, né, que sua mãe o tempo todo é estressada, é histérica e tal, mas você falou também que não consegue escutar ela, não para escutar. Então, assim... Você observa que você não para escutar a sua mãe, implicando cada vez mais a pessoa, do que dizer que é a mãe que é histérica e tal. Então, você está ajudando essa pessoa a se ver, a se perceber. Início de processo, em plena crise, nesse processo de começar a desvestir a persona, há muita confusão de identidade nessa etapa. Então, não dá ainda para entrar no processo educacional. E Jung diz que só depois do esclarecimento. Precisa separar algumas coisas para que você possa você possa começar a ouvir o que o outro tem para te dizer, porque a educação acontece nessa relação, nesse código relacional, né? Agora, tem o processo autoeducacional também. Você mesma se perceber e você mesma se corrigir. Não, isso aqui não... Se eu continuar repetindo isso, eu vou continuar atraindo pessoas assim. A questão de relacionamento mesmo, né? As pessoas falam muito, não, mas por que essa pessoa é pessoa com essa característica de novo, e de novo, e de novo? Sim, porque você não mudou também. Então você está atraindo um tipo de pessoa. Você tem um padrão. Ciclo vicioso, né? Relacional. Oi? Um ciclo vicioso. Como se fosse um ciclo vicioso no modo de se relacionar. Isso, exatamente. A pessoa sempre repete, porque ela não mudou nela determinadas tendências. E aí ela acha que ela tá tendo azar. Então, se a gente sempre colocar no outro, a gente nunca vai olhar para si. Então, o processo educacional, ele aspira chegar nessa perspectiva de melhoria de si mesmo. Ó, gente, uma coisa que eu percebo, mas isso é natural. Quem está começando e quem quer entender, a função pensamento faz isso. Desde o início eu falei, gente, não vamos colocar essa coisa classificadinha. E as perguntas vêm, mas é junto com a dissolução do complexo? Isso vem dessa forma? Então, não tem isso. Isso é só para vocês entenderem que existem essas etapas. Essas etapas precisam acontecer. Só que a ordem entre elas, é claro que ninguém vai desvestir uma persona se não sair da crise do ego, mas uma nova crise vai acontecer. É isso que eu quero dizer, né? A crise não vai... Ah, bom, então eu resolvi... Não, você vai começar a tirar camadas e vão emergir outras crises. E você vai de novo integrar a sombra. Percebem? É cíclico. Não pensem como uma coisa de fase, que nem videogame, que terminou uma etapa, vai para a próxima fase. Claro que a gente evolui, mas é aquilo que eu falei no primeiro encontro. Né? Em espiral, não passo pelo mesmo ponto de novo, eu vou passar num outro nível de percepção e de compreensão daquela história.
Às vezes histórias se repetem, podem se repetir de uma forma parecida, porque eu ainda não fiz determinadas mudanças. Aí elas vão se repetir para que eu faça. Certo? Retorna para que a gente possa corrigir, né, entre aspas, essa correção. Isso, cíclico. É isso aí, Vanessa. Diga. Teve uma dúvida que foi um pouco geral no primeiro bloco em relação às etapas. Eu fiz um esquema com as etapas e fui fazendo anotações em relação a elas. Aí eu vou te dizer e você me corrige se eu fiz alguma anotação errada, porque aí eles podem também corrigir nos esquemas que eles estão fazendo. Certo. Tá? Combinado. A primeira etapa, ela é a crise do ego, né? Você chamou de... Jung chamou de confissão. Você falou desse movimento de sair da zona de conforto. Você trouxe também o contexto pandêmico que a gente está vivendo, que pode ser. Isso. Né? Deixa eu só trazer uma coisa rapidinho, Ana Paula. A confissão não vai ser junto com a crise do ego, não, viu? A crise do ego tem todo aquele processo que eu falei no início. Ninguém confessa de imediato. Há todo um processo de angústia para o processo da confissão. Né? Não é logo junto com a crise do ego coladinho, não, certo? Ok. Entendi. O desvestimento da persona, segunda etapa. Tá correto? Correto. Falou de um despojamento de determinados papéis que a gente estava sustentando e a gente não está dando mais conta de dar continuidade a isso. Isso. A terceira etapa surgiu uma dúvida. Eu anotei como esclarecimento. Algumas pessoas anotaram como esclarecimento e integração da sombra fazendo parte da terceira etapa. Certo. Então, é isso. À medida que você vai conseguindo, porque isso é quase concomitante. À medida que você vai podendo desvestir certas personas, você usou uma coisa que assim, você usou muito bem. Não estou mais suportando aquilo. Aquilo não tem mais a ver comigo. Então, vai ser substituído pelo quê? Porque senão a persona desmonta. Então, você integra conteúdos que você não conhecia seus. A partir dessa ajuda, dessa alavanca, o desvestimento da persona vai trazer, porque assim, não tem como você ficar sem a persona, né? Não existe isso. Isso aqui, essa máscara, aqui é a máscara social, a gente precisa dela. Mas assim, eu vou trazendo elementos que eu vou incorporando conteúdos desconhecidos do ego. Porque eu estava presa naquela persona que eu não estava mais sustentando. Vamos pegar um exemplo de uma mãe que sempre é boazinha em atender aos filhos. Eu escuto muito pessoas mais velhas dizendo, eu cansei, joguei tudo pro alto, eu não quero mais fazer tudo para meu marido, eu não quero mais fazer para meu filho, e a pessoa pega e vai viver a vida, vai viajar, vai fazer alguma coisa, a família pira. Isso não é uma crise, é uma crise na família como um todo. Como assim, minha mãe? Minha mãe agora resolveu fazer minha mãe agora resolveu fazer uma cirurgia plástica. Sei lá, minha mãe resolveu fazer uma viagem sozinha, sem meu pai. Como é que minha mãe faz uma viagem agora sozinha, sem meu pai? Ela não pode. E ela vai deixar a gente como? E a gente vai ficar como? Às vezes, gente, pessoas adultas não aceitam a liberdade de seus pais, de sua mãe, de seu pai, uma pessoa adulta, no lugar de filho. Oh, que absurdo, minha mãe agora com essa idade resolveu fazer faculdade. Então, assim, existe uma sociedade que sustenta essa persona do passado. E essa mulher não quer mais. Ela não quer mais essa pessoa, ela não quer mais servir a esses filhos dessa forma. Ela quer ter vida própria, porque ela começou a perceber no desvestimento, ela entrou em crise no processo de cuidar de casa, tá infeliz. Sabe aquelas situações que a pessoa diz assim, minha vida tá ótima, mas eu tô super infeliz. Eu tenho filhos saudáveis, eu tenho a vida assim, estabilizada financeiramente, mas eu não tô feliz. Então ela começa a perceber que ela não quer, ela quer aqueles filhos, ela quer aquela família, ela quer aquele marido, mas ela não quer mais ser daquele jeito. Ela não quer servir mais aquelas pessoas, então ela vai causar uma revolução na família toda. Percebe? Então, isso vai fazer com que ela, quando ela desvestir essa mãe boazinha, vai vir da sombra, vai vir Afrodite, vão vir elementos desconhecidos do ego dela. Ela vai começar a querer sair com as amigas, ela vai começar a fazer coisas que as pessoas... essa fase da integração, gente, o meio social não reconhece essa pessoa. O meio social normalmente não aceita essa integração da sombra, não.
Porque a pessoa vai mudando, ela vai começar a mudar para coisas que deixam ela feliz, ela quer fazer. Aquela viagem que ela nunca pôde fazer, ela resolve que ela vai fazer. O social não aceita isso assim de imediato, muito difícil. Porque o social cristaliza a gente na persona viciada. Percebe? Agora, esse exemplo que eu dei, pode ser que tenha uma mulher que tenha uma família, filhos e morra assim, super feliz. Eu não estou falando que todas as mulheres vão precisar fazer esse percurso. Pode ser que tenham mulheres que passem uma vida inteira assim, infelizes. E ficam na crise. E aí são pessoas que vivem, às vezes, à base de remédio. Pessoas que estão sempre em processo depressivo, pessoas que estão sempre na melancolia, porque vivem na crise. Não desvestiram essa pessoa, porque tem que ter muita coragem para desvestir. E pode ser pessoas que vão para o seu processo, entendem? Então, essa questão educação, essa questão, você perguntou sobre esse momento, né? Então, é praticamente junto, é concomitante. Concomitantemente, como você falou, né? Isso. O desvestimento da persona, o esclarecimento, e em seguida, a integração da sombra. Isso. Assim, se a gente estivesse pensando de um modo crescente. Isso. A gente está pensando de modo que vai acontecer, mas como você já esclareceu, não acontece. Ninguém vai de um lugar para outro, ou pode estar é possível, agora surgiu a dúvida, estar em duas etapas ao mesmo tempo, assim, elas pesando mais para o processo. É possível. Inclusive é isso, você está integrando conteúdos da sombra, mas você ainda está apoiada numa persona que você sustenta. Assim, ninguém vai da noite para o dia, por isso não existe transformação da noite para o dia, gente. Não existe essas transformações mirabolantes, que no dia seguinte, para a psicologia analítica, não é assim. Que você chega de um retiro espiritual e você é outra pessoa. Cuidado com essas coisas, porque essas coisas prometem milagres, algumas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Assim, a transformação, ela é profunda e ela demora. Ana Paula, só aqui alguém perguntou alguma coisa sobre fora da terapia. Eu não li tudo, mas assim, eu coloquei isso. Não é só na terapia esse processo, gente. Esse processo acontece a vida toda. Só que quando a pessoa tem um suporte terapêutico, essas etapas, né, que no caso da terapia junguiana, ela é conhecida pelo terapeuta. Então o terapeuta provoca. A terapeuta ajuda a provocar, a terapeuta reconhece que aquilo ali é uma integração da sombra, por exemplo. Então, o terapeuta ancora e fala, não, é isso mesmo. Você vai se desconhecer, você não vai saber mais o que você quer. Porque, inclusive, gente, uma coisa muito importante, quando você está no desvestimento, na integração da sombra, a crise pode continuar. A crise sobre a mesma questão, inclusive. Virão outras crises, e a crise sobre aquela questão que você levou para terapia ou que você está sofrendo, ela não está resolvida, não, porque você integrou esses elementos. Às vezes a crise é muito profunda, é crise existencial. Sabe assim, na meia-idade você, tipo assim, parece que está tudo errado. Está tudo errado, profissão errada, pessoas que você anda errada, está tudo errado na sua vida, você quer fazer uma mudança de tudo, você não está bem com nada. Então, é uma crise generalizada, e então a gente não vai ter, assim, essa coisa, né? A gente pode estar ainda no meio, o desvestimento da persona vai trazendo a reboque essa crise. Tá, só para a gente poder passar das etapas para as perguntas dos participantes, que eu já consegui pegar todas até agora. Tá. Em seguida, a integração da sombra, você falou de dissolução de complexos, processo educacional e a transformação. Aí eu acho que é uma dúvida de todos, né? E da minha também. Onde é que eles se encontram, assim, dentro das etapas? Certo. Inclusive, assim, essa parte da educação para a transformação, eu vou dar continuidade na próxima, porque aí é uma coisa que requer mais tempo, né? Então, assim, você confessou, quer dizer, você falou de coisas que estão te angustiando. Isso tirou peso das costas. Eu vou dar exemplo aqui fora da terapia, até para ajudar a pessoa que perguntou aí. Você chegou para o seu parceiro, né, para sua parceira, e você confessou que não quer mais aquele relacionamento, não, que não quer aquele relacionamento daquele jeito. Eu não vou colocar coisa tão drástica assim de que você já quer se separar, porque pode ser também. Mas você não quer o relacionamento daquele jeito mais. Aquilo está sendo tóxico para você, aquilo está acabando com você está se consumindo, então você tirou aquele peso, você falou. Não, claro que não é o outro que vai solucionar, porque você falou. Você não vai chegar e jogar em cima do outro e dizer, agora eu falei, você resolve aí nossa relação. Não, eu falei.
Então agora você já está consciente de que não dá para a gente continuar assim. Então nós vamos ter que fazer alguma mudança. Então, essa mudança já vai começando a ser proposta e você, as pessoas que vão... É porque é difícil, né, gente? Mas as pessoas quase não conversam sobre o relacionamento. Vão vivendo e vão se atropelando, né? Muita gente vive assim. Então, você chegar, você dizer, olha, é sobre isso que eu estou falando. É sobre isso aí que eu te disse. Isso eu não dou conta. Eu não dou conta de a gente chegar a essa altura da noite e a gente tá gritando um com o outro. Em vez da gente estar conversando, então assim, não é de dizer você está gritando comigo. Eu não dou conta de nós dois nessa angústia. A gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E essa coisa para mudar, muitas vezes as pessoas inventam de fazer viagem, que é muito legal, mas não é externo. Não é inventar uma viagem fora. A viagem pode até ajudar, mas a viagem precisa ser dentro. É chegar e dizer, vamos fazer o quê para mudar essa situação? Queremos estar juntos? Queremos continuar seguindo juntos? Então, vamos conversar sobre essa... Então, aí já começa o embrião do processo de transformação. Porque todo o processo de transformação, para a analítica, trouxe um processo educacional antes. Ninguém pode se transformar a partir de nada. Você precisou primeiro falar da questão, você precisou esclarecer e dizer, olha, essa forma para mim não funciona mais, então nós vamos fazer como? Deixa eu dar uma sugestão. Isso é um processo de esclarecimento. Deixa eu dizer como eu penso. Pode ser que a gente não faça assim, mas eu quero dizer, essa gritaria me incomoda. Então, eu, da minha parte, não vou alimentar o grito. E você já começa a ter um movimento de comportamento diferenciado. Porque é importante que você comece a mostrar para o outro que você está tentando mudar. Cada um tem que fazer sua parte. E tomar cuidado para não ficar dizendo, ó, tá vendo aí, você tá gritando. Não, é você que tá gritando. Não, você gritou mais aí, por isso que eu gritei. Aí isso não chega a lugar nenhum. Né? Porque as relações, muitas vezes, as brigas são muito por aí. Foi porque você falou. Igualzinho a criança pequena que não sabe resolver o conflito. Foi porque você gritou que eu gritei. Eu comecei aqui no... Mas você chegou de mau humor? Sim, mas você também, quando chegou aqui, nem me deu boa noite. Aí começa, né? Então, a melhor coisa, eu vou fazer a minha parte. É como Jung fala, pare de projetar. Faça a sua parte. Olha, eu vou fazer um exercício, eu não vou gritar. Eu vou falar em voz baixa, eu vou dizer boa noite, eu vou me policiar, porque no começo o processo educacional, ele é um pouco assim, porque ele fica parecendo um pouco artificial. Você faz porque você está se educando, mas porque você ainda não transformou a atitude. Quando você transformar, já vai ser natural. Mas no processo educacional, você ainda está tentando tatear, e aí vale outra conversa. Como é que a gente está agora? Eu não estou nem falando de terapeuta aqui, gente. Assim, é legal, se tiver um terapeuta de casal, vai ser ótimo. Mas assim, como é que a gente está agora? A gente melhorou? Eu vou dizer para você o que eu acho que eu melhorei. Aí eu vou falar. E eu acho legal você dizer também o que foi que você acha que você melhorou. E depois a gente pode ouvir um pouquinho o que você acha que eu melhorei e o que você acha que eu preciso melhorar. Não é que o outro não vai dizer, ó, quando você faz assim, eu não gosto. Tem que dizer. Eu não gosto quando você faz assim. Eu não gosto quando você faz essa cara de ironia. Isso me incomoda, certo? Então, ok, eu vou tentar ver se eu consigo. Porque eu faço essa cara de ironia também, porque às vezes a forma que você fala comigo mexe muito comigo também. E é uma reação, mas eu vou cuidar dessa reação. Eu vou tentar te dizer, tá me incomodando. E aí eu não faço essa cara de ironia. Então, perceba que tudo isso é um movimento que os dois estão se educando. Não adianta um só. E não adianta um dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Você faz e você vai dizer, olha, isso aqui que você faz ainda me incomoda. Agora, como é que você acha que você pode fazer? Se você quiser fazer. Sabe uma coisa que é muito comum, gente? Assim, muita gente que está me ouvindo aqui é gente bem jovem. Tem a coisa de querer sair, de um querer sair para um lado e né, o fulano A e fulano B estão se relacionando. E aí um gosta de tal coisa e o outro não gosta. E aí o fulano B se submete e sai sempre com o fulano A naquilo que ele não gosta. Não tem problema não, gente. Chegar e dizer assim, olha, você gosta desse programa, você gosta de assistir MMA? Eu não gosto. Eu não vou assistir com você. Eu não vou ficar do seu lado assistindo só para te fazer feliz, porque eu não gosto. Agora, se eu resolver que eu vou assistir do seu lado, hoje, por exemplo, porque eu abri mão de um outro programa e eu quero ficar ao seu lado e aguento o MMA, eu não vou fazer cara feia. Porque eu escolhi ficar ao seu lado.
Percebem como é você assumir a sua parte? É você assumir. Se você nunca pode assistir MMA, é uma coisa ruim também para a relação. Você pode dizer, não, hoje eu assisto com você. E aí não fica, tá vendo? É por isso que eu não gosto de MMA. Negócio violento, negócio horrível, só sai sangue. Como é que você gosta disso? Aí a pessoa que está assistindo também não pode sentir prazer. Porque está sendo o tempo todo, o outro está apurrinhando a paciência. Então sai daqui, me deixa assistir em paz. Aí começa a briga, a confusão, às vezes por uma besteira. Então, assim, você assiste, eu não vou assistir, eu não quero hoje me estressar com essas coisas, isso me deixa uma coisa pesada, eu não gosto, eu vou ler um livro. Quando você terminar, a gente fica junto, se der, se a gente não tiver com sono, senão a gente fica junto amanhã. Mas tem que ter o tempo também de ceder, dos dois lados. E se eu cedi para assistir, para sair, para ficar, eu não posso ficar culpando o outro, porque eu resolvi ceder. E se eu não pude ceder, eu vou aceitar que eu não pude ceder e eu vou ser sincera com o outro e dizer, não dá para ceder, hoje eu não posso fazer isso com você. Mas eu amo você mesmo assim, mesmo que eu não possa fazer isso com você. O que a gente pode estar fazendo juntos? Porque se nada puder fazer junto, essa relação precisa ser revista. Então são essas coisas, às vezes, que uma besteirinha pode se transformar num problema gigante, porque cada um se anula, muitas vezes se anula e cobra do outro o que você se anulou. Entende, Ana Paula? Você se anulou e você cobra do outro, então você não tem direito a cobrar do outro. Você que escolheu se anular, não se anule. Agora, para viver uma relação, saiba de uma coisa. Você vai ter que ceder em algumas coisas, senão você não se relaciona com ninguém. Você não vai poder fazer só o que você quer, senão não é um relacionamento. Então não se relacione. E aí... É um movimento duplo, né? Que os dois precisam fazer em direção... Isso. E aí também pague o preço de uma relação. E pague o preço de não ter relação. Se também não quiser ceder, pague o preço de não ter uma relação. Tudo você vai pagar um preço. Mas você tem que ter consciência do que você está escolhendo para a sua vida. Tá? Martins F. Cris fez uma pergunta interessante. Ela perguntou assim: o desvestimento da persona está dentro de alguma etapa ou ela em si só é uma etapa única? Não, todas essas etapas, elas estão todas juntas, né? Não tem nenhuma solta. Uma pessoa não vai desvestir a persona do nada. Talvez aí, não sei se é isso que ela está perguntando, assim, existe o desvestimento da persona, de repente eu vou... Aí isso pode ser confundido com a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se é esse, mas eu vou dar esse exemplo. A pessoa entra num determinado grupo de pertença, né, de pertencimento, entra no movimento feminista, ela tem uma identificação com aquilo, mas ela não fez nenhum trabalho com ela anterior. E ela começa a ficar encantada por aquele movimento grupal. Ela é tomada por aquilo. Se aquilo não fizer eco na verdade da alma dela, ali não é desvestimento de persona. Ela simplesmente colou no movimento grupal que não dialoga com os anseios da alma individual. Então ela vai ter um aparente desvestimento da persona. Ela vai ser aquela pessoa que fica falando das coisas feministas, inclusive isso é muito comum. Ela tem um discurso muito bacana sobre tudo, ela lê tudo sobre feminismo, mas ela não integrou aqueles conteúdos do feminismo. Aqueles conteúdos não dialogam com ela, com a alma dela. Ela não viveu um processo. É importante para que ela se una a um grupo, que ela tenha que ter vivido um processo de ânsia pessoal. Não precisa ter sido uma crise. Aí sim, poderia ela ter um desvestimento de uma pessoa a partir de uma coisa que necessariamente não foi uma crise, foi uma consciência de algum processo. Ela se percebeu em alguma situação e pode ter sido até uma coisa positiva. Sabe assim, por exemplo, você... É porque eu não gosto de classificar, né? Mas, por exemplo, você vai ganhar você tá grávida, vai ter um filho. Isso, na maioria das vezes, é motivo de alegria. Mas você vai viver muitas crises, viu? Pode ter certeza absoluta. Mas vamos olhar para o lado mais romântico da coisa. Você vai ser mãe, você prepara um enxoval, você vai sair, você vai se desvestir dessa persona, da pessoa que não era mãe, para passar a ser mãe.
Então, sua persona de não mãe, sua persona amaternal, né, não mãe, vai virar uma persona maternal. Então, é uma nova persona. Você vai ter cara de mãe, você vai ter jeito de mãe, você vai entrar em conversa de mãe, aquelas conversas que você não... Sabe, assim, às vezes na faculdade o pessoal se reúne as mães para falar de filho. Quem não tem filho se sente fora daquela conversa. Às vezes até fala de si como filho, mas não vou conversar ali, são as mães conversando sobre os filhos. Eu não tenho filho, vou para minha galera tal e fico lá. A hora que você começa a perceber que aquelas conversas, né, estão te atraindo e tal, você está se vendo como mãe. Então esse arquétipo, você está atualizando o arquétipo materno. Então você desvestiu uma persona. Por que Jung chamou de desvestir, gente? Porque poderia ser vestir uma persona. Ele poderia ter colocado assim, vestimento da persona. Mas por que é desvestir? Porque é como se você tirasse mesmo aquela persona anterior, aquela que não é mais você, para integrar uma sombra e trazer também uma dinâmica para essa persona. É uma coisa importante, Ana Paula, assim, não existe nova persona. Ninguém é nova persona. Existem personas que vão integrando sombras, que vão integrando conteúdos sombrios. Mas ninguém vai deixar aquela persona que você tinha. Ela está lá, lembra que a psicologia analítica é uma dinâmica de opostos. Então ela está lá. Ela pertence a você também. Por exemplo, você é adolescente, não é mais criança, mas onde é que está a criança? Na sua história. E na sua memória e no seu arquétipo. Melhor dizendo, né? No arquétipo do inconsciente coletivo. Portanto, a criança ficou lá, a criança física, mas você ainda tem a força do arquétipo da criança na adolescência, por exemplo. Então, você desvestiu parte dessa persona. Entendem? Não existe assim desvestimento total. Eu vou tirar agora essa máscara e você outra pessoa. Inclusive assim, isso é polêmico, isso que eu vou falar, mas assim, eu acho que essas etapas, elas precisam ser revistas pelos pós-junguianos no que diz respeito ao processo de gênero, né? De identidade de gênero. Porque eu acho que há uma transformação muito forte na identidade, é uma mudança de identidade. Na verdade, não é uma mudança, né? É uma aceitação da identidade. A pessoa vai conhecer realmente a sua identidade. Então, só que muitas vezes tem uma transformação, inclusive, orgânica, biológica. A pessoa, né, vai tomar hormônio, vai fazer... Isso eu acho que era muito importante que os pós-junguianos se debruçassem a estudar o que acontece com esse psiquismo, que vai passar por um processo de transformação, né, de mudança de gênero, e que, na verdade, não é mudança, é uma aceitação. Então, mas esse psiquismo vai passar por um processo de muita ebulição, e o social não vai reconhecer imediatamente essa persona. E aí o que acontece é que tem muitas crises aí das pessoas que querem abandonar mesmo o que elas não se sentem identificadas, e aí tem um nome de batismo, aí tem uma série de coisas, de processos que precisam ser enlutados, precisa viver o luto dessa persona, por exemplo, de menina, para passar para a persona de menino. Precisa viver esse luto. É importante. Sim. Eu acho. Foi muito bom você trazer, Pro, esse tema de gênero, porque foi uma questão que a gente trouxe num diálogo que a gente teve em grupo, né, de extensão, acho que mês passado, a gente debatendo como seria para um sujeito, em terapia, ter como analisar essas etapas no que toca a questão do gênero, uma mudança de gênero. Na verdade, para os que fazem esse processo, o que eles dizem é que é uma identidade que eles sempre tiveram, né, desde muito cedo. Eles conseguem identificar que com 5, 6 anos eles já não se identificavam com o sexo biológico, e no decorrer da adolescência, a vida adulta, eles têm essa possibilidade de fazer essa resignação, essa mudança. Então, é muito importante que você traz, porque eu acho que é progressista pensar. Isso. Quem está dentro de uma teoria que não trouxe isso no período que foi pensado, mas também a gente tem que pensar no período histórico, né, que isso foi pensado. Não tinha possibilidade para isso.
Isso também não é fazendo meia-culpa, mas é no sentido de a teoria não está morta, ela está viva porque tem pessoas que levam ela para frente, né? Tem todos os pós-junguianos e você é uma maravilhosa representante disso, porque está disposta a fazer parte dessa mudança, né? Eu posso falar isso porque eu estou estudando com você já tem alguns meses, sobre isso eu consigo ver a sua preocupação em estar pensando questões que não foram pensadas no passado, né? Como é que a gente pode, na atualidade, integrar esses assuntos com a seriedade, com o respeito que eles pedem. Isso. E olha, vou trazer... Ana, aproveitando esse exemplo, do ponto de vista social, nós estamos vivendo uma crise em relação a isso, porque a sociedade não aceita, em geral, né? Então, a gente vive uma crise, a gente precisa desvestir a persona social do que é menino, menina, cada um com cor de rosa e azul, e não sei o que, né? Hoje, inclusive, eu tô de azul, até coincidentemente. Então, assim, a gente precisa parar com essas classificações, então precisa desvestir uma persona social do que é ser menino e menina. Porque isso foi construído na nossa cabeça, isso foi na nossa educação. E aí a gente tem que fazer o quê? Enquanto sociedade, no processo de individuação da sociedade, integrar essa sombra. Ficou na sombra, ficou escondido. Essa questão de identidade sempre existiu. Isso existe na humanidade, tem histórias. Vocês não assistiram a Garota Dinamarquesa e vários relatos de pessoas que estudam esse assunto e que se aprofundam e contam histórias de muito tempo. Só que a sociedade fazia de conta que não existia. Então, vamos esconder. Então, ficou na sombra. Agora, o desafio agora é a gente integrar. Então, um terapeuta, um estudioso, um cientista que não traz isso, que não se atualiza, porque o que a Ana Paula está trazendo, e que eu trouxe também, levantei essa questão aqui, é uma pessoa que não tem que atualizar a teoria. A gente tem que estar sempre atualizando. É uma pessoa que ficou parada no tempo. Ficou lá naquela época. E olhe lá, viu, Ana Paula? Porque naquela época as pessoas não queriam olhar. Mas isso desde que o mundo é mundo, né? Existe isso porque isso é do humano. Então, mas as pessoas não queriam falar sobre isso. Hoje não dá mais para não falar. Porque isso está saindo de uma maneira, tem que sair. Então está saindo de uma maneira que a sociedade vai ter que ver. Eu já tenho achado até os pais estão se trabalhando nesse sentido. Estou percebendo um movimento nos pais. Não todos, pais e mães, né? Quando eu falo pais, é pais e mães. Aí a hegemonia do masculino, né? Fica pais, os dois pais. Pai e mãe estão se trabalhando nesse sentido, porque é uma geração que não cogitou. Não cogitou porque não cogitou, porque preferia não ver. Não era porque não existia, gente. Não existe, não existia. Sempre existiu, ainda bem, porque somos seres múltiplos. Somos seres múltiplos. Eu quero até indicar um filme que eu gostei muito, já assisti tem um tempo, eu não sei se tem na Netflix, que chama Minha Nova Amiga. É fantástico esse filme. Esse filme dá um nó na cabeça da gente sobre... Você viu, Ana Paula? Não, esse não. Vou procurar. É fantástico. Ele dá um nó, é um filme francês, sobre essa questão da posição de cada pessoa na sociedade, como muita gente gosta de ver tudo muito arrumadinho, né? Então, isso incomoda muito, quando essas coisas não existem assim, porque não são arrumadinhas e não tem nada de desarrumado. É humano. Não é arrumado ou desarrumado, é humano. Caio, CPO, ele perguntou assim, mas antes de haver esse desvestimento, precisa haver uma confissão e um esclarecimento? Isso, então. O que eu disse sobre o processo terapêutico, sim. Quando a pessoa está em terapia, porque é importante nessa ressalva, eu trouxe essas etapas acontecendo no processo da análise. Mas a gente, na vida, de alguma forma, a gente já foi esclarecendo alguns pontos. Sabe uma coisa assim, gente? Olha, existe sim na terapia, é assim, e existe na vida também. Sabe assim, aquela coisa, você tem que sair de casa? Você tem que sair. Tem coisas que você não vai integrar ficando dentro de casa. Não é porque você vai brigar com seus pais, é porque só é possível no processo da independência real, de você, no ato, no ritual, de você pegar suas coisas e tirar da casa dos seus pais. E você ter um espaço que inicialmente, né, em função de questões financeiras, pode ser dividindo com alguém que não seja uma figura parental.
Pode ser um amigo, uma amiga, sabe? De preferência não parente. De preferência alguém que não tenha nada de parentesco. Porque você precisa romper. Os pais muitas vezes não vão colocar. Muito difícil os pais que vão colocar os filhos para fora de casa. Muito raro. São pais maravilhosos que fazem isso, mas a maioria não vai botar. Então, é você que vai precisar sair. Aí tem gente que diz, mas não precisa, na minha casa eu tenho a independência, eu tenho meu quarto, eu tenho minha privacidade. Não tem no sentido de que você pode ter um espaço seu conquistado, mas o espaço social é da família, né? O grupo está constituído ali na família, com as regras da família, com as regras dos seus pais. Então, para você determinadas integração de alguns conteúdos, desvestir algumas pessoas, porque às vezes você ali na casa dos pais você não está sendo você não está conseguindo ser. Então, você precisa romper mesmo. Não precisa brigar, não precisa quebrar o pau. Não pode ser também assim, mas não precisa. Você pode chegar com tranquilidade, tô saindo. Porque é só saindo que eu vou... Porque o sair é que vai esclarecer. Você esclareceu algumas coisas dentro de casa, melhor dizendo, você percebeu, mas você não consegue esclarecer. Porque as coisas ficam misturadas. A relação fusional é muito grande, com os filhos, inclusive, grandes. Ficou redundante, né? Mas a relação da fusão dos pais com os filhos, mesmo os filhos adultos, dificilmente os pais conseguem olhar para esses filhos como pessoas adultas. Então, para que você possa dizer que você ficou um adulto, você precisa marcar. E marcar, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma marca no espaço, no território. Você precisa mudar de território. E aí, quando você sai, quando você volta para a casa dos pais, você já desvestiu essa persona. Porque você já esclareceu um tanto de coisa fora de casa. Entenderam? O ideal sempre é estar em terapia. Mas caso você não esteja, você pode se ajudar nesse processo. Você esclareceu várias coisas e aí você já pode conversar com seus pais de um outro lugar. Porque aí eles já olham para você. É fenomenológico isso, gente. Eles já vão olhar para o filho de uma outra forma. Porque o filho marcou. A mãe fica com pena, fica preocupada, principalmente a mãe, né? Tô falando aqui, mas o pai também. Mas assim, será que tá comendo? Será que tá? Como é que tá dormindo? E como é que tá? Mas ela agora vai te olhar como adulto. Agora, existe uma tendência, quando você volta lá para a casa dos pais, de um comportamento meio viciado e tal. Mas se você se posicionar, e seus pais não vão ver você como adulto se você não se posicionar como um adulto. Aliás, tudo na vida. Ninguém vai ver a gente em nenhum papel se a gente não se posicionar nesse papel. Portanto, assim, nesse caso, não precisou de um processo terapêutico necessariamente, mas a pessoa precisou esclarecer. Então, sim, há um processo, sim, necessário, importante do esclarecimento para esse desvestimento da pessoa. Senão você fica na crise. Quando você está na crise, parado na crise, é porque você não está entendendo o que ela está dizendo para você. Quando você já está na fase do esclarecimento, é porque você já está ouvindo as mensagens do self. A crise é a primeira mensagem do self. Mas depois ele vai mandar mais. Agora ele continua mandando, viu, gente? Ele continua mandando. Se você não ouvir a crise, rapaz, ele vai mandar mais crise. Até você ouvir. Tá. Medeiros Vana perguntou assim, mas sendo processos interligados, eles fazem parte em várias dessas etapas, não é isso? Eu acho que o que ela quis perguntar, por exemplo, é se existe um pouco de confusão no desvestimento da persona, ou se eles integrados entre si, acontecendo como você trouxe, concomitantemente, é possível que eu estou na próxima etapa, ou na etapa seguinte, de esclarecimento, mas ainda haja algo da confissão que não foi feito, ou é preciso a confissão ter acontecido de modo integral, assim? Não, tudo na dinâmica, isso vai continuar. Lembra que eu falei para vocês? Vão ter conteúdos que você não confessou ainda, né? Você está tratando o tema fidelidade na terapia, um exemplo. E aí você não confessou suas traições. Você não confessou. Então, você não vai poder tratar do tema fidelidade. Você não vai poder tratar, você precisa confessar as suas traições.
E traição que eu estou falando aqui, gente, é todo tipo de traição, porque aí a gente, né, eu sugiro que vocês leiam A Alma Imoral, né, de Newton Bonder, porque aí ele vai falar que traição não é só essa traição, há muitas formas de trair. Nessa traição que a gente chama de traição comumente, que todo mundo pensa que é, né, o que é traição no senso comum? É se trair, é a traição relacionada muito ao que Chico Buarque fala, né, é o se trair, a você mesmo, né, e que Raul Seixas também chama atenção naquela música, né? Que ele traiu, eu traí a mim mesmo. Quer dizer, é um processo de autotraição, né? De autossabotagem. Então você não vai poder falar de fidelidade. Você vai para falar de fidelidade, você vai ter que olhar e falar sobre suas traições, tratar delas, falar acerca delas. E isso em qualquer conteúdo que esteja lhe incomodando. Você vai precisar confessar. E aí vão ter outros conteúdos que vão vir. Ó, sempre tem o que confessar. A gente passa uma vida inteira e não confessa tudo, não. Nem pro terapeuta. Sempre vai ter o que ser confessado. Tem muitas coisas não confessadas, né? Normalmente a confissão diz respeito a conteúdos que a gente que estão envolvidos com medo de falar, vergonha de falar, rejeição, autorrejeição, conteúdos que a gente não aceita em nós, né? Em nós mesmos, que a gente rechaça, mas estão sempre ali assombrando. A confissão é uma coisa muito mais profunda do que isso que eu falei hoje, viu, gente? Eu até sugiro que vocês leiam o livro, a obra, que aí ele vai falar mais de forma mais profunda da confissão. A confissão é muito mais do que isso. Hoje foi uma visita a essas etapas, viu? Lembrem que é sempre uma psicologia profunda. Tá bom. Eu gosto quando você falou assim do investir na perspectiva para se trazer novidade a partir do acesso de elementos que antes não conhecia em mim. E que isso fortalece o ego. Aí você também falou que o que eu não aceito, terei que submeter a isso. Isso. Né? Eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar. E você também falou sobre algumas características, né, ditas ruins. Você trouxe o exemplo de uma pessoa mesquinha, uma pessoa que pode ser ciumenta, ela não olha para isso, ela não enxerga isso nela, né? E ganhos secundários que essa personalidade traz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa dinâmica de ganhos secundários que, de repente, fortalecem essas características que a gente não quer olhar na gente. É a última coisa, que já vai dar 4h20, né? Eu não quero ser interrompida, só para... Esses ganhos secundários, ninguém é o que é à toa, né? Às vezes a pessoa está num determinado padrão de comportamento e a gente que está de cá fala, meu Deus, como é que essa pessoa... ou então, entre aspas, atura uma outra pessoa, parece que ela atura essa pessoa, a gente está vendo assim, mas ela tem algum ganho. Na psicologia a gente estuda muito isso, né? Sempre há um ganho sobre um determinado padrão de comportamento. Ninguém é como é à toa. E se você não aceita isso, você vai se submeter. Isso, e Jung traz isso muito claramente. Você vai ser o seu próprio algoz. Porque você vai se punir sobre aquela personalidade que você não aceita em você. Então, essa ideia mesmo de que você precisa... Tá travando um pouquinho aqui, tá travando pra você? Não. Pronto, tá de boa. Essa ideia que você precisa... Tá travando. Tá travando? Tá travando pra vocês aí também? Tá travando pra mim. Pode ser até, gente, que é porque esteja para acabar, né? Aí pode ser que trave. Tá travando um pouco. Vamos fazer o seguinte, Ana, vamos continuar do nosso próximo encontro. Ana Paula tem sempre esse cuidado de anotar as perguntas. Eu vou pegar todas as perguntas e vou preparar a próxima fala e vou retomar a partir dessa nossa fala. Porque requer uma explicação para não ser rasa. Gente, olha, me perguntaram sobre as faltas. São 30 horas de curso. São 40 horas de curso, são 30 horas que vocês precisam para receber a certificação. 75% de presença, tá? 30 horas, fiquem atentos. E 30 horas das sínteses. Cada síntese 2 horas, então vocês vão contar 2 sínteses semanais e uma semana 3 sínteses. Essa é a carga horária para receber a certificação. Já me perguntaram de novo. Então, tchau, gente. Obrigada, viu? Até a próxima sexta-feira. Ricardo Barreto com a gente.